Começando mais um Giro Total aqui no YouTube da CBN Diário e também no streaming para você que gosta mais de nos ouvir do que de nos ver, com a volta do trio Ternura completo. Jéssica Sescon fez falta aqui, guria. Eu sei que eu fiz, tá? Sei que eu fiz falta, mas eu tava numa viagem. Mas eu prestigiei os amigos, vocês estavam muito bem, foi um excelente programa. E cheio de conteúdo, como sempre. E li também vários comentários aí na rede social. Então começando a bombar, cara. Tá legal, nosso programa tá dando certo. Show de bola, tá rolando. Vamos ver se o nível dessa semana mantém, né? Vamos ver se não... Muito bem-vinda de volta, Rodrigo Faraco. Prazer em falar com o amigo novamente. Então, estamos aí, presentes e pronto para falar sobre diversos clássicos, jogos tradicionais do futebol brasileiro, mundial. Final de semana foi agitado. Catarinense também, calma. Pode deixar que tem muito catarinense. Chico Lins, com saudade de mim, você não tá, né? Não aguenta mais me ver. Trabalhamos bastante juntos esse final de semana, mas foi legal, né? Trabalhar com o que a gente gosta é bom. Que bom ter a Jéssica de volta. O programa passado foi bom, mas com a Jéssica sempre é melhor, é mais agradável. Estamos aí para fazer mais esse giro total. Show de bola. E felizes que ao menos um clube da capital catarinense segue no campeonato catarinense. Faracão. Começando os trabalhos mesmo com aquele delayzinho básico. Jéssica Sescon está impossibilitada de pegar os papéis hoje. Eu sorteio, mas outra pessoa lê. Eu tô sem meu óculos. Pupila dilatada, né? Ah, porque tu fizeste aquele exame? Fiz um monte de exame hoje. Tem que cortar isso depois, né? Deixa que eu corto agora. Tá, lê. Não, tem que cortar. Eu preciso pra cortar. Deixaram chegar. Espero que ela entendeu. Ai, meu Deus, cara. Piadola do Faraco. Vamos botar esse quadro. Sabe que ela... Trabalhar com tiozão, gente, é isso. Ela tem uma frase que ela sempre fala quando eu faço essas piadas ridículas. Ela me chama de piada de tiozão. Piadola do Faraco. Ele coloca à prova a nossa amizade diariamente. Ainda bem que eu não sou assim. Figueirense... Começamos bem. Ó, deixa o seu like enquanto o Faraco se recupera. Figueirense reverte se vocês não fizerem mais nenhuma piada de tiozão, nem consigo ler. Agora eu não tô conseguindo, porque vocês estão fazendo isso assim. É um livro, né? Figueirense reverte a vantagem do Hercílio Luz e está na semi do Catarinense. Comentem. Vamos deixar a Jéssica comentar. Vamos. Vai lá, Jéssica. Vai. Muito amigos. Agora. Faz, é só fazer. Muito amigos. No fundo, cruzei, Jéssica. Eu vou fazer aquela do Gustavo Henrique. Um bom tema pra começar a falar do Figueirense é o Gustavo Henrique. Não, gente, eu acho que o principal é o trabalho do Figueirense de modo geral. Se a gente olhar pro Figueirense há um tempo atrás, a gente não sabia o que esperar pra esse ano. Pro brasileiro é outra pegada, tem mais times com camisa, com história, com tradição, né? Mais times se preparando com o mesmo objetivo, então eu acho que muda um pouco as coisas. Não acho que o Figueirense está pronto para a Série C, digamos assim. Mas esse passo agora conquistado nessa etapa de classificar aí é muito importante para cada vez mais dar esse apoio que esse trabalho, que esse projeto de futebol precisa para continuar aí rendendo frutos. Eu não sei se o Figueirense vai ser um sucesso nesse 2022. Só que o Figueirense está fazendo tudo certo nesse início de ano. Né? Tá saindo melhor do que o torcedor esperava, inclusive superando o rival. Né? E a gente vê um Avaí que não conseguiu passar, um Figueirense dando certo em mais uma etapa e chegando lá. Então, eu acho que é isso. Jogou muito bem lá no Tubarão, acho que fez o seu papel. Né? E vamos ver como é que vai agora para a próxima rodada. Ô Chico, fizemos o jogo ontem, né? Você com muito mais atenção ali comentando. Não foi um grande jogo, né? Não. Evidentemente não dá pra falar, mas o Figueirense, dentro do que se propôs, usou o resultado, o regulamento a seu favor e voltou com a vaga, né? Era o que precisava fazer. Olha, César, o jogo foi fraco. Tecnicamente o jogo foi muito fraco. O Figueirense, eu pensei, a gente conversava durante a semana, conversamos aqui no Giro Total, o Figueirense achava que o Figueirense iria manter a mesma pegada, a intensidade de marcação mais em cima, mas não, o Figueirense deu aí uns 3 ou 4 passos para trás, não se fechou, não ficou esperando o time do Hercílio no seu campo, nada disso, mas já deu uma recuada, isso prejudicou um pouco o Hercílio. Eu acho que o Hercílio ou esperava o Figueirense lá atrás ou esperava o Figueirense lá na frente, mas o Figueirense ficou no meio do caminho, e acho que foi um plano de voo, uma estratégia, né, feliz do Júnior Rocha. O Figueirense não sofreu em nenhum momento do jogo.
que a gente esperava. O Ercílio Luz tinha feito 5 jogos no Aníbal Costa e 5 vitórias. Em nenhum momento o Figueirense falou, olha, vamos parar, o goleiro cair, fazer cera, que o Ercílio Luz está com pressão. O Figueirense conseguiu anular as principais jogadas do Ercílio. Um Ercílio que estava sentindo falta do título. O Ercílio rondava ali um pouco a área, mas faltava aquele jogador. Ali. O Luan ficou mais por dentro, mas era um jogador que mais de mobilidade, velocidade, que não fica à vontade jogando por dentro. E o Figueirense fez o seu jogo, cumpriu aquilo que ele tinha que cumprir, taticamente perfeito, não deu chance para o Ercílio Luz e acho que classifica com muita justiça. Conseguiu o resultado em casa, né? E foi o único que reverteu essa vantagem dos 4 primeiros e eliminou o Ercílio, que tinha terminado em segundo. Eu acho que o Figueirense cresce, isso que a Jéssica falou, o trabalho do Júnior Rocha tá crescendo a cada dia, está ganhando tempo para executar ainda melhor, ainda vão chegar jogadores para a Série C, serão necessários reforços, mas eu acho que o Figueirense chega embalado nessa reta final. Eu não imaginava o Figueirense na semifinal do campeonato, não imaginava, tá aí o Figueirense. E agora, eu vou dizer uma coisa, para mim, o Figueirense está no melhor momento, está embalado, tem mais argumentos para ganhar do Camboriú. E respeitando muito o excelente campeonato que está fazendo o Camboriú até agora. Mas se eu tivesse que apostar um favorito nesse... É um jogo muito equilibrado. Mas se eu tivesse que apontar um favorito, apontaria o Figueirense. Aproveita você também e deixa aí o seu favorito para a reta final do Campeonato Catarinense nos nossos comentários, que responderemos pessoalmente ao seu reclame aí nos nossos comentários. Rodrigo, uma das críticas que eram feitas a esse trabalho do Figueirense, ao time, na verdade, não ao trabalho, é que o Figueirense faltava um pouco de boleiragem, de cancha em alguns momentos, até no primeiro jogo da primeira fase contra o próprio Ercílio, aquele 4-1, que os jogadores tinham que ter um pouco mais de malícia, até de os zagueiros chegarem um pouco mais junto e tal. E o que a gente viu ontem, até nas palavras do Chico, foi um Ercílio Luz pilhado. Isso mostra que o Figueirense conseguiu, de certa forma, reverter isso um pouco, né? Aprendeu a jogar o campeonato que precisa jogar, em campos ruins, gramado pesado, aquela coisa toda, e ser um pouco menos gentil ali, principalmente no setor defensivo. Eu acho que o Figueirense é um time dos meninos do Júnior Rocha. Isso não é... Boa expressão, né? Os meninos... Isso tá com uma cara de coluna no NSC Total... Tá com uma cara de um título de coluna. Spoiler, né? O spoiler da coluna. Um título já pensado. Não, é porque o Figueirense, esse Figueirense atual, ele é muito a cara do Júnior Rocha. Os méritos maiores dessa chegada à semifinal, eu dou pro Júnior Rocha. Porque ele insistiu numa fórmula que era difícil de implementar. É muito difícil de implementar essa fórmula de jogo que o Figueirense tem. Que é um jogo apoiado, é um jogo construído, é um jogo de equilíbrio e distribuição dentro de campo. Isso demora tempo. E tem time que não consegue assimilar. Então, eu não vi o Figueirense com essa manha, com essa experiência, essa bagagem para decidir contra o Ercílio. Eu vi um Figueirense aplicado, é isso que eu estou falando. O Ercílio passou do ponto, o Ercílio não soube lidar com a desvantagem. Te decepcionou o Ercílio Luz? Não me decepcionou. Eu acho que o Ercílio, do lado dele, do lado do Ercílio, o Ercílio fez um grande campeonato. Não, fala especificamente de ontem, tá, né? Me decepcionou o Tito. A ausência do Tito pesou muito pro Ercílio. Ele ter perdido a cabeça no jogo de Florianópolis pesou pro jogo de Tubarão, pesou mais pro jogo de Tubarão do que pro jogo de Florianópolis, porque no jogo de Florianópolis o Figueirense já estava vencendo por 1-0 e continuou vencendo por 1-0. O Ercílio poderia empatar, mas tudo bem, era mando do Figueirense, quem tinha que fazer a vantagem era o Figueirense. Agora, pro jogo de Tubarão, com o Ercílio precisando jogar sem o Tito, então essa é a decepção. E a outra foi essa toda a transmissão do Cabeça, que é um dos titulares do time do Ercílio. A bola passa por ele o tempo inteiro e o cara entrou em campo alucinado, assim. Ele tinha que arranjar alguma encrenca. Arranjou algumas, mas o Ercílio não conseguiu jogar. E não é esse o jogo do Ercílio. Não foi o jogo do Ercílio durante toda a primeira fase. Mas o Ercílio caiu no desempenho ainda na fase de grupos, né? Sim. E a gente achava, na redação, a gente achava que antes do jogo do Avaí ou a partir dali? A gente fez um jogo, Chico, acho que eu tava contigo aqui na NSTV, que não foi Ercílio Luz e Marcílio? Acho que foi. E ali a gente já viu um futebol muito pobre do Ercílio Luz. Que foi logo depois da primeira derrota, né? Que perdeu pro Barra, já não tava conseguindo desempenhar. E a gente, porque já tá classificado, mas acho que não foi bem assim.
Talvez o time até perca um pouco do ritmo de competição, assim, né? Vem numa decrescente. A hora que precisa jogar de novo, até embalar, a hora que viu o Figueirense estava na semifinal. Quando eu vi, porque a gente... O Figueirense veio crescendo. Né? Exatamente. A gente vê um time... Você acha que chegou ao ápice antes da hora, vamos dizer assim? Não. Gente, vamos lá. O Ercílio, o objetivo do Ercílio Luz era permanência na Série A do Campeonato Brasileiro e, se der, uma vaga na Série D. Ele não só conseguiu a permanência, como ficou em segundo lugar, conseguiu a classificação para a segunda fase e foi o primeiro classificado para a Série D. Então, quer dizer, o Ercílio Luz o Ercílio ontem deixou o algo mais. Ele não conseguiu o algo mais. Os objetivos do Ercílio para essa temporada foram todos cumpridos. Mas, claro, se você está numa quarta de final, com a vantagem de jogar por 2 empates, né, num jogo muito igualado, perde para o... Fica uma pequena decepção, mas não dá para falar que o Ercílio, né, decepcionou. Acho que não é uma palavra muito forte. Agora, o Ercílio vinha caindo de produção, concordo. Já no jogo contra o Avaí, que foi o último, que a gente viu, sem 3 ou 4 jogadores, como o time caía de produção. Mesmo com alguns jovens promissores, como o Pedersoli, como alguns outros jogadores que entraram, mas o time vinha caindo de produção. E esses times, eles têm que aproveitar o momento. Não dá para dar folga. Não dá pra dar brecha. Não dá para dar brecha. E o Figueirense, pelo contrário, o Figueirense depois ali da reta final, ele foi crescendo. Fez um jogaço contra o Avaí, fez um jogaço contra o Cuiabá. Então, e estava crescendo. Então, e fez um empate com o Brusque, jogando com o time reserva. Na CBN. É verdade, o último jogo do... Na CBN a gente comentou, agora não lembro se foi com o Chico ou com o Faraco, que a gente estava na... Tanto faz, não tem problema nenhum. A gente estava no Scarpelli e a gente comentava exatamente isso. A maturidade tática do time do Figueirense. Acho que por isso que não é a boleiragem, sabe? É uma maturidade cada vez mais... O cumpridor, os meninos do Júnior Rocha. Exato. Eu lembro que eu falei isso lá e agora quando o Faraco comentou com essas palavras dele, me veio à mente de novo. É um time que está cada vez mais consolidado taticamente. E só assim para arrematar. Arrematar ou arrematar? Arrematar. Arremeter é o avião. Arremeter, Deus me livre. O Júnior Rocha consegue tirar muito desse elenco. Todos os jogos ele faz 5 substituições. Todos. Verdade. Tem a questão tática, tem a questão física, tem a questão de um jogador não estar num bom dia. Ele consegue, ele não fica esperando. E a gente sabendo que o Figueira tem problema, que o time que entra da reserva não tem mais desempenho. O Rafa tava com câimbra já, que ele tava... O programa começou 3-1. Desde 3-12 ele tá com... Não, ele quer que é uma corneta intimidadora. Eu acho que vai tirar ele. Eu acho que ele vai matar. Ele fica mirando. Uma pressão psicológica, né? Já vou retirando o time, né? Para não levar uma cornetada, né? Eu já falo demais. Aí ele fica um cara assim, eu fico, meu Deus, o que ele vai fazer comigo? Chico, pega a boa pra nós aí, velho. Vamos lá. Nem café não tem hoje, né? Prancheta de ouro. Qual foi o melhor técnico do campeonato catarinense até agora? Esse é muito bom. Só antes de vocês falarem, evidentemente eu copiei essa pergunta da enquete de vocês no debate diário de hoje. A gente está gravando na segunda-feira, mas eu fiz questão de não colocar alternativas, porque na minha modesta opinião, falta gente nas alternativas ali. Sim, a gente tem um campeonato muito legal de técnicos jovens e também uma mistura com os técnicos mais experientes e trabalhos bem feitos. Itamar Schulli, trabalho bem feito. O Itamar, ele é um cara especial nesse sentido, assim, de cuidado até na montagem do grupo. Você vê que o grupo do Concórdia foi muito bem pensado, muito bem montado. Tem alguns jogadores ali que a gente fica, pô, esse cara tá no Concórdia. Por exemplo, vou citar 2, tá? O Rui, que fez o gol contra o Chapecoense, que já desde o início, e perdeu a vaga de titular nessas últimas partidas, mas é muito bom jogador. O Oliveira, que ano passado estava no Campeonato Carioca no Volta Redonda e fez um bom campeonato no Volta Redonda lá. Poderia ter sido puxado por algum time de lá para jogar o campeonato desse ano. Então, a gente percebe a montagem do Itamar e o jeito de jogar do time é a cara do Itamar. Mas os jovens, o Raul, o Luan, o Júnior Rocha, chamando a atenção de trabalhos com ideias atuais do futebol que se joga hoje em dia, não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro, difíceis de implementação e acontecendo. Então, o próprio Vaguinho, eu acho que o Vaguinho se reciclou. O Vaguinho exatamente. É incrível. Se reciclou. Ele perdeu os 2 principais jogadores do time. Perdeu as duas referências dos últimos anos. E você fazer o time jogar bem de novo.
Ô, Jéssica, e encaixou, né? O time tem uma coordenação de jogar muito legal. Isso é um baita trabalho, porque aí não foi por acaso que o Brusque foi bem no ano passado. Exato. Mostra que o trabalho anterior não foi por acaso. Não, e legal também a gente tem entre os destaques esses mais veteranos também, porque não é só uma questão de juventude, né? O cara pode fazer um trabalho contemporâneo, atual, e o jovem com mais idade, não é esse, nada não. a ver com idade. Não existe nenhum preconceito assim, porque já é mais antigo, então não serve. Não. Quem tem bom trabalho serve. Exato, o jovem chegando. Por mais que a Jéssica faça bullying contigo, todos os programas, mas a gente vai te proteger aqui. Não, questão da idade, essa pauta, eu fiquei fora de um programa. Eu fiquei fora de um programa e aí eles já alinharam uma pauta aqui, ó, com chavo. Mas eu vou te falar. Panela. Antes do campeonato, nos programas da casa, eu falava assim, olha, estou curioso, dentro de uma igualdade, dentro de um nível técnico, né, mais baixo, campeonato estadual, eu estou curioso para ver os trabalhos dos treinadores. Eu até falei do Matheus Costa, Esse não... Esse ficou devendo. E era um treinador que eu tinha uma expectativa grande para ele. Agora, o Itamar, eu sabia que era um cara que organizava bem os tipos. O Luan Carlos, com toda sinceridade, eu não conhecia. Né? O Vaguinho. E o Luan foi auxiliar do Vaguinho. Foi auxiliar do Vaguinho. E o Luan é jovem, mas bem jovem, né? Você dava uma coisa assim, cara, será que o cara dá conta? Sabe? Então, o trabalho o Júnior Rocha, a gente falava, pô, esse cara tem um trabalho por trás disso aí. Lembra que todos os jogos a gente falava. Só que a coisa não anda, tem um limite técnico, tem um elenco enxuto, tal, mas ele tirou tudo. Sabe? Então, eu acho que os trabalhos dos treinadores foi muito legal de ver no campeonato. E tem essa coisa, os jovens chegando, os veteranos também ficam querendo se reinventar. Se puxar. E eu acho que aconteceu isso com o Vaguinho. Não é ficar assim, olha, assim, acomodado. Eu sou Vaguinho, subi com o Brusque não sei quando, agora essa rapaziada que vai ter que ralar. Não, eu acho que o Vaguinho cresceu como profissional nesse campeonato. Vinha de trabalhos menores, não deu muito certo depois que saiu com o Brusque. Teve no Criciúma não conseguiu trabalhar. Não conseguiu trabalhar. E retorna, e sabe da oportunidade, até mesmo hoje, nesse exato momento, em quarta de final, o Brusque é o maior favorito do campeonato. Agora, aquele nosso querido amigo lá do debate diário, o Avaí era o favorito, agora perdeu. Não, o Avaí era o favorito, perdeu. Salles não acha. Salles não acha. Porque o Brusque é o favorito. O Brusque, pois é. Não, mas o Brusque hoje é favorito. Eu acho que, assim, se eu tivesse que, né, isso é futebol. A gente sabe que existem surpresas e tal. Se eu tivesse que apontar uma final, o Brusque e Figueirense. E o Brusque seria favorito contra o Figueirense. Sim. Fácil. Ô, Faraco, e nessa linha dos treinadores aí, eu falei da enquete porque eu acho que faltou o Raul Cabral nas alternativas. Não só pela juventude, mas também pelos recursos, né, cara? Você fez uma matéria recentemente com os levantamentos das folhas salariais dos clubes e não dá pra deixar de colocar isso na conta, né? Pô, um cara que tem 160 pau, que ganha do time que tem uma folha de 1.300.000, é isso? 160 mil de folha mensal, né? Contra um Avaí de 1.300.000. Mas se você sentar para conversar com o Raul, eu já tive essa oportunidade, vai começar a perguntar de um jogador, daquele outro jogador, e ele vai saber. E é um cara que está atento ao mercado. Por isso que consegue montar um time com menos recursos. E conhece o jogador. E aí você consegue escolher, mesmo tendo esse orçamento reduzido e pouco salário para oferecer. Então não é à toa que o Ercílio conseguiu montar um time super competitivo. E tem também o Fernando Gil, que é outro que trabalhou muito tempo em base, como o Raul, e esses caras que trabalharam lá atrás em base, hoje são os caras que estão jogando. Sim, então eles conhecem mesmo os caras. Enfim. Parei, viu? E ele fez inclusive o Raul fez uma participação no 4 em Campo na semana passada, tá aí, ó, nos vídeos passados aí. É muito legal ouvir o Raul falar de futebol, gostaria até de ter mais tempo pra gente conversar com ele, porque é muito interessante. Tá? Lembrei aqui, o Denner, volante do Ercílio, foi base do Figueirense quando o Raul estava na base. Quando o Raul estava na base. E ele teve toda aquela Copa Santa Catarina do ano passado, né? Para também testar o nível de competitividade desses jogadores. Além do conhecimento que ele tem, os jogadores também confiam no Raul e dizem, olha, o Raul sendo chefe de um projeto, junto com o Fernando Gil, trabalharam muito tempo na base, vem para cá. E o projeto do Ercílio Luz é um projetinho enxuto fora de campo também. Então é bem legal isso, né? Ver esse time se reestruturando e já tendo um calendário para o ano que vem, que é importante dentro dessa reconstrução do Ercílio.
E aquela coisa, né, sem querer ficar reforçando, mas já falando de novo, ontem quando o Tito falava com o Matheus na transmissão, dava pra ver que ele tinha sentido o tamanho da bobagem que ele tinha feito, sabe? Viu toda a atmosfera do jogo, da cidade, da importância que aquilo tinha e realmente... O Tito que reapareceu no campeonato. O jogo mais importante do Ercílio. Exato. Ficar fora de jogo decisivo. Cara, deve ser um isso negócio... mesmo, o cara começa a olhar a arquibancada enchendo, o torcedor confiava nele. Rodrigo, faz Não, dois e o gols. pior, entre aspas, o Faz cara... 2 gols, a temporada ele consegue um contrato em Série B. Sim. Se ele faz 2 gols, é o artilheiro aí na fase final. Consegue, futebol é assim, futebol é momento. E o Tito estava num bom momento. Ele jogou fora, aparecer num jogo que ele poderia aí ter um contrato de Série B de Campeonato Brasileiro com tranquilidade, aproveitando bom momento. Eu tirei um papel aqui, tá? Show. Santo de casa, vocês enxergam, menos a Jéssica, atacantes no campeonato, ó, mais uma. Ó, essa aqui já evoluiu. Pegou o momento Essa ali. piada, essa aí foi boa. Você é tiozinho. É maduro, meia idade. Vocês enxergam atacantes no campeonato catarinense capazes de resolver o problema de gols do Figueirense? Pô, acabamos de Pô, falar. a gente não tá combinando a ordem, mas tá dando certo Acabamos esse de negócio. falar de um, né? É isso, cara. Você acha, por exemplo, a provocação é Tito do pensando... Figueirense? Você acha que ele Ia resolveu? fazer um bom gol. Aí. Joga. Não, o Tito, com todo respeito ao Gustavo Henrique, que fez um péssimo jogo lá em Tubarão ontem. Ontem foi manhã, triste, hein? A bola dava nele. E ele joga mais Aliás, do que ele aquilo tá ali. vindo de vários jogos, Sim, né? ele Que não tá bem. Ele não tá bem. Mas ontem ele caprichou já. Mas a notícia é, o Gustavo Índio rende menos do que ele. O Gustavo Índio, quer dizer, é o imediato, é o suplente, Sim. o reserva. Ali o Figueirense vai precisar contratar. Pode ser que o Gustavo Henrique, a gente sabe como funciona a situação de atacante, de área, né? Centroavante. Aí passa 3, 4 jogos sem fazer, de repente mete 2 gols e vira ídolo. O Bruno Paraíba, ano passado, aconteceu um pouco assim, perdeu muitos gols na Série C. Na Copa Santa Catarina foi bem, fez um golaço contra o Joinville, que eu achei os gols mais bonitos do ano aqui em Santa Catarina. Isso acontece. Mas o Figueirense precisa de um atacante. O Alexandre não é, o do Brusque, é o artilheiro, não é um atacante de área, né? É mais de beirada. Também entraria bem no time do Figueirense. Fácil. Até porque o Alexandre vai jogar a Série B e o Figueirense tem Série C. É diferente. O Zé Vitor do Marcílio, acho que entrava no time do Figueirense. Nesse time que o Figueirense tem hoje. Mas o Figueirense precisa ter um cara lá na frente que é o centroavante matador. É aquele cara que ele é oportunista e vai aproveitar as chances. É o que falta no time. É o que tá Porque, faltando. Jéssica, a gente Esse elogia... esquema ele é feito pra isso. O Rafael Tuta. também lembrando aqui, Tuta 2004. Eu não era nascido, mas Volta Tuta Tuta. 2007. Volta tudo. Ô Jéssica, você dizia... A gente sempre elogia o Júnior, né, cara? Mas realmente o time do Figueirense faz poucos gols, né? Isso não dá pra... Mas é muito por conta disso, porque esse esquema ele depende desse centroavante de área, além de ele fazer o papel tático de arrastar a zaga e coordenar onde é que fica essa linha ali da defesa, ele é o cara que quando a bola sobra ele tem que fazer o gol. Ele não pode se dar o luxo de desperdiçar chances, né? Ainda mais o time... Agora o Figueira tá mostrando que é um time mais... que tem essa maturidade tática que a gente tá falando e tá tendo mais chances pro jogo. Mas não era assim até um tempo atrás. O Figueira tinha uma chance pro jogo, 2. Chance clara de gol, né? Tô o dizendo. terço final. E aí o famoso cara terço final. ter a bola ali cara a cara com o goleiro e errar, daí não dá. Daí o trabalho inteiro do time, do treinador, fica por água abaixo. Próximo programa eu vou trazer aqui o terço final. Ô Faraco, o religioso Faraco terá o terço. Ô Faraco, mas só tá empenhado hoje nas piadinhas. Hein? só pra completar, Quantos cara, anos eu fiquei esse fora, tema. né? Passou quanto tempo? Quantos anos tu tá, ô Faraco? O Faraco tá na malandragem, velho. Uma coisa aconteceu faraco nesse dia, gente. Foi tu que estragou ele, né, Chico? Não, eu não. Eu sou melhor. Na falta de... Ele não vai conseguir. Na falta do homem gol... Eu entrei numa você não outra acha dimensão, voltei, o Faraco tem 90 anos. que era papel do Júnior encontrar soluções ali pro ataque que não tendo apenas o referência ali? Porque ele tem caras de bons de lado de campo, né? O André, o Oberdan e tal. Mas era... É pro Faraco a pergunta. Não, pra... Não, mas tá faltando... a gente coloca... Obrigado, Jéssica. A gente coloca a responsabilidade no 9, mas também tá faltando um 10, né? Então... E o 10 não é de fazer gol. Não é John o 10 Clay. é o Cauê, que não é esse cara. Então, não é à toa. Um time
tem agressividade e finaliza bastante, é um time que tem presença ofensiva. Não é só o time que o 9 é muito bom. Às vezes tem alguns times que o 9 é muito bom e o time não tem tanta presença ofensiva e o cara guarda mesmo. Mas normalmente os times artilheiros são os times que chegam com 6, 7 jogadores na frente e que tem por dentro a qualidade desses jogadores definidores. O Léo Arthur acrescentaria nessa questão da finalização. E segurar mais a bola lá na frente também. Agora, tu comentava se não tinha como encaixar um outro jogador que não fosse tão de área assim. Era o que a gente comentava um tempo atrás. Que talvez os jogadores não conseguiriam executar esse esquema tático que o Júnior Rocha queria, que talvez era a hora de mudar. Era isso que a gente comentava. Mas deu certo. O Júnior Rocha fez acontecer. Muito por conta da chegada também do John Clay. Acho que contribuiu muito por ali. Henrique, porque ele preencheu e ele entrou e fez alguns gols. Ele tem uma noção tática boa. Então, falta realmente ter, acho que, também um apoio lá de trás. Mas acho que falta esse goleador, sem dúvida. E só só um minutinho. Falando em função tática, você falou que o Júnior Rocha faz sempre as 5 substituições, né? O André, ele já sabe que ele vai sair no segundo tempo, né? Porque ele deixa tudo, ele cara. Ele entrega tudo que ele tem e o André, as palavras do próprio Júnior, ele teve um problema na lesão ano passado e ainda sofre um pouco com isso. Então ele não consegue manter 90 minutos no mesmo ritmo. Aliás, seria impossível. O André é um cara que ele tá com a bola, ele se apresenta nas triangulações pelo lado esquerdo. Quando o time perde a bola no ataque, ele fecha rapidamente o meio de campo. Quando o Zé Mário passa, e o Zé Mário tem muita dificuldade para voltar, ele volta na do Zé Mário. Então ele entrega tudo. Aí chega ali no minuto 70 e tal, ele diz, professor, agora eu já dei tudo, tem que colocar sangue novo. Show de bola. Diretor, como é que tá o tempo aí? Podemos seguir? Mais um pouco? Mais 5? Vai lá, já tem aí, né? Vamos lá. Esse aqui o Chico vai gostar de falar. Chocolate! Barça de chave enfia 4-0 no Real Madrid. A pergunta é, a classificação na Champions sobre o PSG mascarou talvez alguns problemas no time do Ancelotti? Não. O Madrid é um timaço. Ontem, sem o Benzema, eles perdem bastante poder de fogo, personalidade na frente. O Vinícius Júnior é um menino que está crescendo, mas a sociedade dele com o Benzema, ele sem o Benzema é uma coisa, com o Benzema é outra. O ataque do Real Madrid. E o planejamento tático do Ancelotti ontem, que é um puta de um técnico. Benzema fora ontem, né? O Benzema estava fora, ele colocou o Modric de falso 9. Colocou o Valverde por trás, no meio de campo que é famoso por jogar bem e por conquistas, que é o Casemiro, o Kroos, Toni Kroos e o Modric. Ele botou o Modric mais para frente com o Rodrigo e com o Vinícius e colocou o Valverde ali pelo corredor do Modric, onde o Modric deita. O Modric faz jogar. Então houve a ausência do Benzema e o mau posicionamento do Modric e um Barcelona inspirado, né? E voltando a ser o Barcelona, que é o conceito, o modelo de jogo que a gente está acostumado a ver o Barcelona. O Barcelona deitou. Era para ser 7-1 bem. Isso que eu ia falar. Ficou pequeno, né, cara? Eu acabei não vendo esse jogo, mas... Aí você me derruba. Não, é que eu tava vendo os jogos nacionais. Eu vi só os melhores momentos. Mas quando há uma goleada como essa, né? 4-0 entre Barcelona e Real Madrid, é porque alguma coisa muito grave aconteceu. Se o Chico tá me falando que o Ancelotti colocou o Modric falso 9, eu vou chamar ele de professor Pardal, né? Porque não existe. Não existe colocar o Modric de falso 9. Não tem nenhuma. Mas ele assumiu toda a responsabilidade. O Ancelotti assumiu toda a responsabilidade. O Modric não é nem um finalizador para começar a história. Então, pelo menos, esse cacuete da finalização, esse falso 9 tem que ter. Então, acho que foi demais, né? Agora, eu vou ficar por aqui, né? O resto o Modric não joga de costas. Sabe o que eu notei ontem? Que ele até abastece de média, finaliza de média e longa, mas tem que estar de frente, né? Sabe o que eu notei ontem? Quando o Vinícius Júnior tem a responsabilidade da partida, tem aquela carga, aquela expectativa gerada em cima dele pra resolver, ele não lida bem. Ele ainda não é primeiro. Ele ainda não consegue ser o protagonista. Ele não consegue. O titular lateral direito. Ele mudou. É o Daniel Alves. Ele colocou o Araújo, que é um jogador fisicamente... Sim, muito duro, mas toda a tomada de decisão do Vinícius Júnior era a referência dele é o Benzema. Tá me fugindo a palavra.
Não, coisa interna. Não é nada disso. Depois te pago. Na verdade foi a sensação não recebi que ainda. Isso aqui, eu vou te contar o que ele falou, eu vi. Não Ele falou assim, a Jéssica não sabe nada. Não, Foda, jamais né? vai. Crise no grupo. Próximo assunto, a gente tem que falar rapidinho aqui do... Avaí. Rafa, só uma pitadinha de Avaí, daí já liberamos já. Assim, o Avaí... Eu tenho uma aqui, ó, vou achar, só pra uma boa. Essa é do Avaí, lê aí. Barroca tá 1. Avaí faz bem em bancar o técnico havaiano, mesmo com resultados e desempenho tão abaixo do esperado? Muito abaixo, o Barroca tem muita culpa na desclassificação do Avaí para o Ceilândia e para o Brusque. E eu acho que o Barroca não é o técnico, o perfil de técnico para uma Série A de Campeonato Brasileiro, mas eu acho difícil mudar. Tá? Se eu, de repente, o erro talvez tenha sido a chegada do Barroca. Agora, o time do Avaí não apresentou absolutamente nada de novo, ou de diferente, ou de positivo com a chegada do Barroca. Jéssica, não se trata de imediatismo, né? De falar assim, não, já vamos tirar o treinador, porque com as peças que ele tem, como a gente falou do Júnior, faltam jogadores, mas ele poderia fazer mais, né? Não, se a gente for pensar num contexto de como as coisas deveriam ser, é imediatismo, mas com certeza ele poderia fazer mais com as peças que ele tem. E a gente pontuou muitas deficiências do Avaí que a gente vem vendo jogo após jogo e que ele não faz essa leitura. Ele faz outra leitura. Em todos os pós-jogos é uma leitura diferente e essa leitura está prejudicando o desempenho dele e do time. Então ele tem muita responsabilidade nesse resultado do Avaí. Mas acho que o Avaí não vai mudar. E tu, Faraco? Eu acho que nada justifica jogar sem meio de campo. Nada. Não tem jogador. Tem que montar um meio de campo. Vai ter que estruturar o setor. E ele cometeu esse erro, um atrás do outro. E já tem na conta dele 2 eliminações pesadas que não eram para ter acontecido. O Avaí tinha que ter passado do Ceilândia. O Avaí tinha que estar nas finais do Campeonato Catarinense. Agora, a gente não pode esquecer de dizer o seguinte. Alguém contratou o Paulo Baia. Alguém contratou o Colgo, Ayrton Colgo. Alguém contratou o Quirino. Quer dizer, nem tudo tá na conta do Barroca. O que tá na conta dele é o que eu acabei de falar. Meio de campo, sem estar estruturado, eliminações que pesam para ele. Agora, tem mais coisa para ser discutida no Avaí. Com certeza. E ao contrário do Júnior, ele morre com substituições quando o time não tá rendendo, né, Chico? E nos últimos jogos, campo pesado, jogadores cansados, ele morreu sempre com uma substituição. Hora do Basquete Transforma SC, 8º episódio no GE. Basquete Transforma SC, transformando vidas dentro e fora das quadras. O agente levou 3 tiros quando tentava entregar uma intimação na Via União. A gente vai ver aí nas imagens, inclusive, que um ônibus acabou sendo incendiado. Olha só o estado que ficou o ônibus, completamente destruído. Há pouco mais de 5 anos era impossível estar aqui na comunidade Vila União, no norte da ilha. Comum mesmo era a gente ter medo, viu? Porque aqui os moradores não tinham paz. Visitar, então, era o que podemos chamar de missão arriscada. A vila vivia isolada, ilhada, na chamada Ilha de Santa Catarina. Até que pela primeira vez se viu na prática uma pacificação. Sim, comunidade pacificada. Tipo aquelas que a gente sempre viu nas notícias, mas que tratavam de lugares longe da gente. Sim, meus amigos, aqui estamos nós. A Vila União voltou a ter o seu direito de ir e vir. Tudo isso graças a uma parceria com a Polícia Militar de Santa Catarina. Basquete Transforma SC, transformando vidas dentro e fora das quadras. Então era isso, meus amigos. Episódio correria do Giro Total hoje, mas muito legal de fazer. Obrigado mais uma vez aí vocês, Jéssica Sescon de volta. E daqui a pouco a gente tá de volta na quinta-feira com mais um Giro Total, certo? Algum salve final de vocês aí? Salve. E siga essas figuras nas redes sociais. Até quinta-feira, tamo junto e segue o jogo.